o título da nossa mensagem é: seja quem for, todos são culpados diante de Deus. Nós vamos ler a princípio só o versículo 10, mas nós vamos apreciar o texto do versículo 9 ao 20. E o texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Queridos, você acredita que todos nós, em algum momento, tivemos conversas francas com amigos e amigos com a gente? Quero mais colocar dessa forma, quando a conversa vem de lá para cá. E muitas vezes uma conversa muito franca e muito reta e verdadeira. Porque amigo é aquele que conversa de forma verdadeira, é aquele que é franco, aquele que é reto, né? Aquele que não vem com muitos arrudeios, né, para nos dizer o que nós precisamos ouvir. E nós estamos aqui diante dessa carta de Romanos, e o nosso querido apóstolo Paulo, ele nos 2 primeiros capítulos de Romanos, e também aqui no início do capítulo 3, ele vem exatamente de forma bastante enfática e fundamentada apresentarmos a proposição, a sua tese. Na verdade, a tese de Deus, da palavra de Deus que nos mostra, né? E essa tese ela tem como ponto central a afirmação que não importa quem possamos ser ou o que façamos. Uma coisa é certa: todos nós somos culpados diante de Deus. Todos nós. Indistintamente. Sem diferença. E avalie um amigo chegando e nos dizendo algo que nós não queremos ouvir. Via de regra, nos arrepiamos, ficamos tanto abusados, queremos nos fazer como pessoas mal ouvidas, não queremos ouvir aquilo que está a falar a nós por nosso benefício, para um resultado positivo em nossas vidas, naquilo em que possamos estar errados. Via de regra, a gente não gosta desse tipo de conversa. Nós não gostamos muito. O ser humano é assim, ele não gosta de ouvir a verdade. Mas a verdade, ela é maravilhosa, visto que a própria palavra diz que a verdade, que é essa palavra, ela liberta. Ela nos conduz para junto de Deus. A mentira, o resultado é um processo negativo, o resultado é negativo. Ela nos distancia de Deus. E o apóstolo Paulo, ele quer aqui nos trazer essa verdade. E primeiramente o apóstolo, ele provou que os gentios, ainda que não tendo a lei escrita, ou seja, as escrituras, mesmo assim, os gentios eram indesculpáveis diante de Deus. Pois os gentios, eles podiam até não ter a lei escrita, que não tinham. Mas ele tinha a lei moral, ele tinha a lei da consciência dentro de suas mentes. Afinal, nós bem sabemos aqui dentro, né, dentro dessa consciência, a consciência nos culpa, visto que quando fazemos algo de errado, ela nos acusa. A gente pode até continuar a fazer o que é ruim, a fazer o que é mal, mas a consciência acusa. E eles, os gentios, além disso, também tinham a revelação natural, ou seja, a própria natureza. Os Salmos diz que a natureza proclama a glória de Deus, proclama o próprio Deus. E a natureza, então, aos gentios, lhes revelava a grandiosa e poderosa glória desse Deus. Ela mostra a glória dos céus, ela mostra por meio do céu a lindeza das estrelas. Ela nos revela dos céus as nuvens, a sua cor, a sua grande beleza. Ao ponto também que vai nos revelar a própria natureza
vai nos revelar os mares, a grandeza desses mares, a beleza desses mares, a fauna e a flora com toda a sua diversidade. E assim, meus queridos, assim mesmo, os gentios, eles, diante de todas essas coisas, eles não glorificaram e tampouco deram graças a Deus, mas, ao contrário, eles enveredaram, eita, me perdoe, enveredaram, eles enveredaram pelos seus próprios caminhos, pelo caminho do paganismo, eles enveredaram pelo caminho da idolatria, e eles se entregaram à imoralidade, e dessa forma, tornaram-se completamente merecedores da morte. E em seguida Paulo faz cair por terra toda essa arrogância dos críticos moralistas, ou seja, dos religiosos hipócritas, dos judeus, aqueles que tinham os seus olhos completamente acusadores, que julgavam a vida dos gentios, contudo eles mesmos não praticavam aquilo que cobravam. Ao contrário, praticavam às escondidas em suas vidas pecados semelhantes aos dos gentios. E nesse viver hipócrita, não diferente dos gentios, eles tornavam-se tão condenáveis quanto os próprios gentios. Portanto, culpados também eles eram diante dos olhos de Deus. E Paulo então avança em sua carta, e aí Paulo vai colidindo com a presunção desses judeus, por eles acharem de ter o conhecimento da lei e terem a circuncisão como um simbolismo da aliança de Deus com aquela nação. Dessa forma eles eram cheios de vanglória, por se achar um povo melhor que qualquer outro povo existente. Mas Paulo, o que faz? Paulo, através dessa carta, os coloca no mesmo estado e posição dos gentios, no mesmo estado de qualquer outro homem, seja qual fosse o seu povo, seja qual fosse a sua nação. E assim, Paulo fecha a questão da sua tese, provando que todo e qualquer ser humano, seja ele quem for, sem qualquer distinção, não importando sua raça, não importando o seu intelecto, não importando a sua filosofia, a sua religião, sua posição social e financeira, portanto, todo ser humano, ele é indesculpável diante de Deus. E Paulo, ele escreve no versículo 9 o seguinte, ele diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Então Paulo aqui não está querendo se referir aos judeus como estando eles em posição de vantagem. Mas o fato de referir-se na primeira pessoa do plural, porque Paulo diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros. Paulo, queridos, aqui ele quer dizer o seguinte: afinal, o que nós entendemos? Nós, judeus, estamos em vantagem quanto às demais pessoas? A resposta à sua pergunta leva-nos a entender que ele não fala da posição dos judeus. Veja o que Paulo diz, ele diz: não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Ou seja, meus irmãos, Paulo aqui está querendo nos dizer mais ou menos assim: obviamente que não. Já discutimos muito sobre isto. Aliás, mais do que já provamos, que não somente os gentios, mas também os judeus estão debaixo do pecado, portanto, são indesculpáveis diante do julgamento de Deus.
E aqui a referência que Paulo faz não é ao judeu. O apóstolo aqui quer nos falar assim: pessoal, é o seguinte, prestem atenção. Por acaso vocês acham que nós crentes, que nós cristãos, somos melhores que todas as demais pessoas existentes no mundo? Mas me respondam mesmo. Vocês acham, vocês pensam, ou se não vocês se superestimam melhores porque conheceram a graça de Deus? Queridos, Paulo quer nos dizer que, por natureza, somos filhos da ira de Deus. Eu e vocês, cristãos em Roma, é o que Paulo diz, que ele está escrevendo aos irmãos em Roma. Aquela igreja, primariamente aquela carta segue a Roma. E ele diz, eu e vocês cristãos aqui em Roma, ou como poderia Paulo agora estar dizendo, eu e vocês cristãos aqui no Colibris, não somos melhores que o pior pecador do mundo. O que nos tornamos por pura graça. Tire a graça de sobre as nossas vidas e o que nós somos afinal. Pecadores, miseráveis e com um destino único, o inferno. Tirou a graça da gente, não somos nada diferente do pior dos piores pecadores. Pense num pecador aí para você. Pense em alguém que faz alguma coisa terrível. Pensou? Se tirar a graça de mim e de você, o canto que ele vai, se ele não conhecer a Cristo, será o mesmo. Arder no fogo inextinguível do inferno e por toda uma eternidade. Agora, se ele encontrar a Cristo e eu não, ele escapará desta condenação. Mas eu não. Tirou a graça, estamos em pé de igualdade. E a graça você não conquistou. A graça você não mereceu. E a graça você não pode comprá-la, porque é graça. O pecado é universal. O pecado ele atinge todos os seres humanos e vai nivelando-os de forma igual. Diante de Deus todos são pecadores. A humanidade toda está contaminada pelo pecado. Ela está completamente depravada, portanto ela é incapaz de salvar-se. E isso vai implicar em sua absoluta necessidade de salvação. E diante do que falamos até aqui, vejamos agora no texto pertinente do versículo 10 ao 20, 4 pontos que vão nos mostrar a depravação da humanidade em sua completa incapacidade de relacionar-se, primeiro, com Deus, segundo, consigo mesmo, em terceiro, com o próximo. E vamos ver também, dentro dessa sua depravação, vamos ver uma culpabilidade diante do juízo de Deus. O primeiro ponto é quanto à depravação total da humanidade, retratada em sua incapacidade de relacionar-se com Deus. O versículo 10 ao 12 diz assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, queridos, Deus considerou e considera tanto gentios quanto judeus. Gentio é todo aquele povo que não é judeu. Se você não tem nenhuma
nenhuma relação familiar judia, então você é um gentio. Então Deus, ele não considera nem gentios, nem judeus com algum tipo de vantagem pelo que são. Mas Deus considerou e considera tanto um como o outro culpados do seu pecado. E isso para que pela graça e usando de misericórdia, estes sejam salvos, e salvos mediante a fé, e fé só e somente só no nome de Jesus Cristo. E Paulo aqui, nesse texto, ele cita o Salmo 14, do versículo 1 ao 3, e ele faz descrevendo a total pecaminosidade da humanidade, mostrando que não há diferença entre os seus pecados, provando também que todo mundo é realmente culpado. Paulo nos fala da seguinte forma: olha, meus irmãos, a situação é terrível. E o fato é este: ninguém, absolutamente ninguém é justo. Não existe em toda a terra um justo, mas nenhum mesmo. Mas o pior é que eles não entendem, o pior é que eles não têm noção de sua real situação. E por ainda, e o que torna pior ainda, é que mesmo entendendo, pois eles são advertidos sobre isso, contudo eles não dão ouvidos e tampouco buscam Deus para que dessa forma possam entender. Todos se desviaram de Deus, são todos maus, e estes rejeitam a Deus, tanto judeus quanto gentios. Eles se desviaram, e isto inclui todos nós, eu e vocês. Então é isso que Paulo está aqui a afirmar. E quando Paulo afirma tais coisas, ele não faz isso por um achismo. É porque eu penso assim. Mas ele faz isso baseado e fundamentado na autoridade da Bíblia, da palavra. É através da palavra, é através do Evangelho, por sua autoridade e poder, que o homem é confrontado e vem a reconhecer a sua condição deplorável do pecado e necessidade vital do Deus. Então é isso que importa. Em todo e qualquer coisa que venhamos fazer mediante para a obra de Deus, não podemos abandonar o Evangelho, não podemos deixar ao lado, não podemos fantasiá-lo, não podemos mudá-lo, não podemos adulterá-lo, porque é somente este Evangelho que vai confrontar o pecador e mostrar quem de fato ele é, quer ele goste, quer ele não goste. Não adianta inventar coisa. O que precisa é que o Evangelho seja pregado. Sobre isso, nosso querido João Calvino, ele comenta o seguinte. Ele diz: se Paulo usou a autoridade das Escrituras para convencer os homens de sua iniquidade, aqueles que estão encarregados do ensino na igreja devem tornar-se muito mais atentos para não agir de outro modo na pregação do Evangelho. Olha a nossa responsabilidade. A minha, a sua. Quando estamos a pregoar o Evangelho de Deus, para não pregarmos outro Evangelho que não seja esse. Então Paulo diz que não existe justo algum. Ninguém é justo por si. O pecado tem um pleno controle de suas vidas. Suas mentes obscurecidas lhes privam da compreensão real do seu estado pecaminoso. Seus corações corrompidos
pela concupiscência, pelo esse desejo carnal, pela imoralidade, não os deixam buscar a Deus. As suas vontades e intenções egoístas vão desviá-lo de ações de bondades, impedindo-os de fazer o que é bom, o que é o bem. Todos são incapazes de cumprir a lei. Portanto, estão todos distantes do padrão perfeito de Deus. Ainda que tendo muito conhecimento, ainda que tendo muita erudição, muito intelecto, contudo suas mentes estão em completa trevas. O diabo cegou seus olhos e ensurdeceu seus ouvidos. O homem, segundo os padrões do mundo, cresce e progride. A ciência, nós temos visto, ela evolui a cada dia que passa, a tecnologia vai avançando e avançando e avançando. Contudo, segundo os padrões de Deus, repito, segundo os padrões de Deus, o homem se degenera a cada dia mais e mais, e ele vai assumindo a condição e a sua condição de culpado diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se conforme com os padrões desse mundo, com as posições desse mundo. Cuidado, não se encantem com essas coisas, porque isso só leva à degradação cada vez mais. E cada vez mais as pessoas estão se deixando envolver, e o que é pior, dentro das próprias igrejas, aos padrões desse mundo, e o que acontece? Se degeneram, se degradam e se afastam dos padrões de Deus, da vontade de Deus. O pastor escocês John Murray, ele comenta o seguinte sobre isso. Ele diz: a expressão todos se tornaram inúteis tem no grego a conotação exatamente disso, de inutilidade. E no hebraico, a conotação de corrupção. Como o sal que perdeu o sabor, ou a fruta podre que não serve mais para nenhum propósito útil, assim também os homens são vistos, todos como estragados. O que é que se faz com a fruta estragada? Segundo ponto. O segundo ponto é quanto à depravação total da humanidade, retratada em sua incapacidade de relacionar-se consigo mesmo. Versículo 13 e 14. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpente goteja de seus lábios. Versículo 14. Sua boca é cheia de maldição e amargura. A depravação da humanidade, ela reverbera, ela ecoa na vida dos seres humanos por sua relação consigo mesmo. O pecado enraizou-se na sua alma como um câncer que se espalha pelo corpo todo, chegando à metástase. Quando temos notícia de alguma pessoa que está com câncer e chega à metástase, o que é que vem em nossas mentes? Pronto, acabou. Encerrou. É questão de dias. Se olharmos a humanidade na sua cadência, nesse seu passo a passo, nesse seu ritmo de vida, e formos sinceramente sinceros, estou sendo aqui redundante, sinceramente sinceros conosco,
nós haveremos de observar muito claramente o quanto a depravação humana, ela repercute em nossas vidas nos mais diversos setores. A começar pelo sexo. Adultério, o homossexualismo está em alta. É bom sempre abrir um parênteses quando se fala em homossexualismo. Não existe da minha parte, e espero que da parte de nenhum cristão, nenhuma repulsa à pessoa do homossexual. A gente pode não concordar com a prática do homossexualismo. Mas o homossexual tem que ser por nós amados como qualquer outro. Como qualquer outra pessoa. Então eu quero sempre abrir esse parênteses, porque mais do que nunca, quando principalmente de um púlpito de uma igreja que fala do homossexualismo, diz logo homofobia. São contra, querem matar, querem destruir, querem isso. Não se trata disso, ao contrário, nós queremos expandir esse evangelho até os seus ouvidos, para que ele seja liberto daquilo que o condena segundo as Escrituras Sagradas. Então, dentro desse quesito sexo, também tem essas questões do homossexualismo. A pedofilia que já está na mente de alguns como algo normal. Qual o problema? A bestialidade que sempre existiu, mas está cada vez mais se aprofundando. Não somente no quesito sexual de pessoas fazerem sexo com cachorro, ou com cavalos, ou com seja o que for, mas também na questão relacional de ordem emocional. Há pessoas hoje que amam mais os cachorros do que seus próprios filhos, mais um cachorro do que o seu marido, do que sua esposa. Um dos comércios que hoje mais cresce nesse país, fora o da tecnologia, da informática, da telefonia e tantas outras coisas dessa natureza, são os pets. São lojas astronômicas. E as pessoas não têm nenhuma miserabilidade de gastar fortunas com o cachorro, mas tem com o seu próprio filho. Tem respeito pelo um cachorro, mas não tem respeito pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido, e por aí vai. O estupro também está sendo olhado dessa forma. A promiscuidade, meu Deus, impera. Os jovens e as jovens de hoje se importam mais no agarra-agarra do que ter uma relação séria, correta, de respeito e para casar. Casar são as meninas dos braços dos meninos. E não se importam com o desrespeito deles para com elas. Porque eu quero dizer às jovens aqui, e os mais crescidos e crescidas também, que homens que são os pegadores, e as meninas que, entre aspas, parecem ser as vítimas, que não são mais vítimas, pensam que eles não vivem na boca desses, e que eles dizem o que fazem, o que deixam de fazer, mas não se preocupam com isso. A sensualidade é outra coisa. Eu sempre tenho dito que a mulher, ela de nascença, é natural dela, ela é sensual. Mas uma sensualidade natural. A outra coisa é uma sensualidade erótica, aonde as mulheres hoje se vestem dessa forma. E se vestem para chamar a atenção aos olhos dos homens. Chamam a atenção de forma erótica, e não na beleza
do seu ser, em especial do seu ser interior. A outra questão é na violência. É esse outro setor. Assassinato está sendo uma coisa banal hoje. As pessoas até riem dessas coisas, de assassinatos brutais e covardes, sejam com homens e com mulheres. Terrorismo cada vez mais. A violência doméstica que está absurdamente absurdo. Homens que se acham que são machos, porque gritam mais alto, porque batem mais forte na mesa. A violência nas escolas e em todos os lugares, aonde servem de atração. As pessoas antigamente, há muitos anos atrás, e bota tempo atrás, quando resolviam brigarem, trocarem tapa, como diz a história, muitos corriam para apartar. Hoje não, ficam filmando e achando graça. E imediatamente postando nas redes sociais, se não fazendo um vídeo ao vivo. Aí tem um MMA, o UFC, que é outra desgraça. Quem quiser que assista, quem quiser que tenha aquilo como esporte, para mim, aquilo é tanto esporte como era antigamente no Império Romano, nas arenas. A violência contra a criança. Corrupção. Fome, insegurança. E o outro setor também que está degradado é o matrimônio. A infidelidade conjugal agora é normal para muitos. Violência psicológica, violência contra a criança, de respeito moral. E aí vem a língua, que é um setor desgraçado. A imoralidade verbal. Às vezes nós vemos cristãos, crentes, que fica na sua boca só chamando palavrões. É um linguajar chulo, obsceno. Crentes que perdem horas a fio, vendo piadas imorais, mentiras, maledicência e murmuração. Isso é o que mais tem dentro das redes sociais. Sequer param para ouvir uma pregação. Não é longa demais, mas passam 3 horas ouvindo os tiririca da vida. Os Felipe Netos, que aquilo é um filho de Satanás, que Deus tenha misericórdia. E aí vem algo que fica no oculto, que nem eu posso ver, no que tange a minha vida, e nem vocês, e nem eu posso ver no que tange a vida de vocês, que é o que está nos pensamentos. A inveja, o orgulho, a arrogância, a mágoa, o ódio, a falsidade. Oi, bênção. Nós teríamos aqui muito mais coisas para citarmos, e queriam refletir, e iriam ecoar a depravação humana relacionada consigo mesma. E com certeza, o que foi já citado, eu tenho certeza que nós formos, de fato, sinceramente sinceros, isso já é mais que suficiente para provar quão depravado é o ser humano. Sejamos sinceros.
Quantas vezes, ao se analisar, você disse a si mesmo: bem, eu até que não sou tão mal assim. Ou quem sabe disse: eu até que sou uma pessoa muito boa. Mas se você realmente já disse assim ao seu respeito, ou ao menos pensou, eu quero lhe sugerir que venha ler mais uma vez estes versículos de Romanos e observe se você se enquadra em alguns deles. Se eu lhe perguntasse agora o seguinte: você já mentiu? Você já magoou alguém com palavras e com um tom de voz mais agressivo? Você foi rude com alguém? Você se irou ou se ira com pessoas que discordam do seu ponto de vista? Você já desejou mal a alguém? Você já traiu? Você já decepcionou alguém? Você já julgou a atitude de alguém? Sejamos sinceros conosco. Não devemos nos esquecer disso. Nós somos, aos olhos do Senhor, pecadores, perdidos, miseráveis, depravados e plenamente culpados. Não negue que você é um pecador. Ao contrário, reconheça que você é um. E permita que sua desesperada necessidade e carência de salvação venha levá-lo a Cristo. Afinal, todos pecaram. Todos são pecadores. E estão culpados diante dos olhos oniscientes de Deus. Todos. Terceiro ponto. Terceiro ponto é quanto à depravação total da humanidade, agora retratada em sua incapacidade de relacionar-se com o seu semelhante. Versículo 15 ao 17. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. A depravação da humanidade, mais uma vez eu digo, ela reverbera e ecoa na vida dos seres humanos. E agora, especificamente nas suas relações com o seu semelhante. O pecado é de fato a única coisa que afasta o ser humano de Deus. É o único motivo que intervém na relação da humanidade com Deus, ocasionando a separação um do outro. Contudo, este estado deplorável de depravação do ser humano também afeta a sua relação com seus pares, com seus semelhantes. A humanidade, controlada por sua natureza pecaminosa, encerra num relacionamento mútuo de desrespeito. O profeta Isaías, no capítulo 59, lá no versículo 7, o versículo 8, ele diz assim: seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio. Pensam somente em pecar,
por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz. Não entendem o que significa ser justo. Traçaram caminhos tortuosos e quem os segue não sabe o que é paz. Aí está a conduta do mundo. Eis a conduta do mundo. E Paulo cita o profeta Isaías, que expõe a conduta condenável e pecaminosa do seu povo. Homens que se lançam a percorrer caminhos de iniquidade, onde seus pensamentos maquinam o que é mal. Seus caminhos têm como característica unicamente a destruição. Portanto, eles desconhecem e tampouco pensam em conhecer o caminho da paz. E por isso não vivem uma relação de paz com Deus, nem consigo e também com os seus semelhantes. A humanidade, ela vive desrespeitosamente as suas relações com seus pares, com seus semelhantes. O versículo 15 diz: apressam-se em cometer homicídio. O pecado separa o ser humano de Deus. E um ser humano sem Deus está domado e controlado pelo pecado. Por isso torna-se incapaz de avaliar o valor de uma vida. Sendo assim, por ser desrespeitoso com sua semelhança, o ser humano não se constrange pelo desejo e pela prática da violência. Não há constrangimento. Por suas mentes tornaram-se completamente obscurecidas pelo pecado. Consequentemente a isso, os seus corações perderam o amor por aqueles a quem mais deveriam amar. E dessa forma, transformam-se numa máquina mortífera. O microfone aqui não está legal não. Por suas mentes, tornaram-se obscurecidas pelo pecado. Consequentemente a isso, os seus corações perderam o amor por aqueles a quem mais eles deveriam amar. Rendidos pelos seus pecados, pai, mãe, esposa, marido, filhos, aqueles a quem mais deveriam amar, por estarem com suas mentes completamente obscurecidas pelo pecado que reina, que governa suas vidas, eles fazem o contrário. Eles agem como quem não ama, mas como quem odeia. O que vale é o seu egoísmo. O que vale é a sua vontade. Eu quero ser um promíscuo. Não interessa quem vá, a que coração eu vou atingir. Eu quero ser um irresponsável. Não interessa se eu vou afligir os meus filhos e toda a minha família. Eu quero fazer as coisas que me apraz fazer. Não interessa que eu desonre o meu pai e minha mãe. E Deus? Nem Deus. Deus é a última coisa que passa pela sua mente. O ser humano, por não se constranger com essas coisas, ele não se constrange pelo desejo e pela prática da violência.
por suas mentes tornarem-se obscurecidas pelo pecado. Consequentemente a isso, os seus corações perderam o amor, volto a dizer, por aqueles a quem mais eles deviam amar. Na mente desses, a morte de alguém não sensibiliza seus corações. Estes brincam com fatalidades ocorridas na vida humana. Você sabe quais são os programas de maior índice de audiência hoje, ou pelo menos um dos mais, que tem maior índice de audiência? São as reportagens policiais. A humanidade reclama da violência, mas a humanidade gosta de ver sangue. A vida de um ser humano tem perdido o seu valor a cada dia. Volto a dizer, as lutas de MMA e UFC têm sido um dos esportes mais assistidos. E volto a dizer, não vejo diferença de lutas do tempo do Império Romano, quando a multidão na plateia bradava, clamando por sangue ao imperador. A luta de MMA que é boa é aquela que sai sangue, que decora todo o ringue com sangue. A humanidade clama por sangue. Afinal, que valor tem uma vida? E interessante que diante disso reclamamos da violência, mas por outro lado, batemos palmas. O mundo convulsiona em guerra, mas a humanidade, ela produz exatamente guerras. Ela clama paz, mas ela faz guerra. As cidades onde vivemos estão sendo lavadas pelo sangue de muitos. Nossos filhos ingenuamente estão sendo enlaçados maliciosamente à prostituição e às drogas pelos cafetões e pelos traficantes. E depois de serem usados e abusados, são descartados mortalmente como um bagaço de laranja após ter exaurido deles todo o seu sumo. Portanto, este é o retrato da sociedade humana no mundo. Uma sociedade totalmente depravada que reflete seu total desrespeito com o seu semelhante. Versículo 16. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. A humanidade aponta a causa do caos no mundo nas instituições governamentais, nas estruturas dos órgãos públicos e privados. No entanto, é um erro terrível e incoerente, visto que o problema somos nós, seres humanos. O mal está em nós e não nas instituições e nos órgãos. Afinal, eles são feitos por nós. E só vão poder refletir toda a nossa malignidade. O ser humano diz que a família é um bem precioso. O ser humano diz que a vida é muito importante, que precisamos zelar de forma cuidadosa e precisamos respeitar a nossa sociedade. Porém, o homem não valoriza a família, não valoriza. O homem não ama a vida e não tem zelo algum pela sociedade. O homem na vida é como uma grande máquina desmatando uma floresta
E isto, por onde quer que ele vá passando, vai deixando um profundo rastro de destruição e de desgraça. O homem é um tsunami das suas vidas. O ser humano, pelo seu estado de total depravação, ele não observa o valor que há nas vidas dos seus semelhantes. Ele ignora e desrespeita seu valor. Versículo 17. Não sabem onde encontrar a paz. O profeta Isaías disse que o homem depravadamente contaminado pelo pecado, por meio de sua boca e de sua língua, destilava veneno, amaldiçoava com falas mentirosas, através de suas mãos, agem violenta e mortalmente, e seus pés são velozes quanto a fazer o mal aos seus semelhantes. Ele não sabe o que é paz. E por desconhecer devido ao seu estado de deliberada desobediência a Deus, eles atentaram contra as suas próprias vidas e destruíram por completo. E agora o objetivo é só um: atentar contra a vida do seu semelhante. Disseminando e distribuindo sentimento de ódio, de inveja, discórdia, inimizade e contendas. O ser humano separado de Deus pelo pecado, sem a presença de Deus em sua vida, separa pessoas ao invés de unir. O ser humano separado de Deus pelo pecado, sem a presença de Deus em sua vida, ele traz discórdia ao invés de união. O ser humano, ele deveria construir pontes, mas ao contrário, ele cava profundos abismos de separação. Quarto ponto e último. Aqui é quanto à depravação total da humanidade, e agora retratada diante do juízo de Deus. Versículo 18 ao 20. Não tenham o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. O apóstolo Paulo, ele agora externa seu posicionamento final a respeito da sua tese. O mundo inteiro é indiscutivelmente indesculpável diante de Deus. Aos judeus que pensavam ter alguma vantagem por possuírem a lei, Paulo declara diferentemente da forma como eles pensavam, dizendo que a lei os condena, não salva. Afinal, é a lei que traz conhecimento a nós sobre o pecado. Portanto, Paulo apresenta ao homem a sua condição de réu, sendo culpado sem qualquer condição de defesa. Essa é a condição do homem. Essa é a condição do ser humano. Culpado e sem qualquer condição, possibilidade de defesa. Sua culpa é tão clara e evidente que não vai restar a ele outra coisa senão calar-se,
silenciar. Em completo silêncio, queridos, o ser humano tomará então consciência da sua acusação e também que nada poderá fazer para justificar-se diante do juízo de Deus. Portanto, o ser humano vai entender que pelos seus atos, esforços, por suas obras e seus sacrifícios, ele não poderá se justificar e assim absolver-se de sua justa condenação. Vejamos sobre isso. Versículo 18. Não tenham o menor temor de Deus. O temor de Deus não significa medo aterrorizante, como se estivesse diante de um carrasco, de alguém ruim, mau, perverso. Não é esse medo aterrorizante pelo mal que alguma outra pessoa possa nos fazer, mas é muito o contrário disso. Esse temor a Deus significa reverência, respeito, adoração e amor. Assim, aquele que teme, ele quer viver uma vida que não entristeça, ele quer viver uma vida que não afronte, ele quer viver uma vida que não machuque a Deus. E esse tipo de temor não é um temor que se faz por obrigação, com peso, cansado, amargurado, zangado, mas é um temor voluntário, leve, e que faz pela importância que há nesse em agradar a Deus. Provérbio capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A Bíblia diz que o sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos, ou seja, ele anda com Deus. Mas o insensato, ele despreza veementemente a sabedoria e o ensino de Deus. A palavra hoje está sendo falada, o insensato entra aqui e sai do outro lado, ou sequer entra. Esta sabedoria significa levar a vida debaixo dos conselhos de Deus e não conforme os preceitos e filosofias deste mundo. O insensato, ele despreza a palavra de Deus, ele se julga mais sábio e por isso julga de forma presunçosa a Deus, quando deveria humilhar-se ante seu soberano poder. O sábio, no entanto, ele tem consciência, repito, ele tem consciência. E uma consciência plena e clara, não obscurecida, clara. E essa consciência clara é que a sua vida, que a vida dele, desse sábio, é de estar a viver centrado na vontade de Deus. Ele sabe, o sábio sabe,
que a melhor coisa que ele pode desejar, que ele pode anelar em sua vida, é viver na presença e debaixo da sombra do Onipotente, sendo governado e controlado pela sua gloriosa verdade. Aquele que tem temor a Deus, ele é constrangido pelo pecado. E por sua vontade de pecar, ainda que não peque. Quando ele pensa, ele já se constrange. Quando ele pensa, ele já fecha os olhos, não, e diz: não, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me e perdoa-me. Quando alguém tem temor a Deus, a vida deste é como se ele tivesse um freio que o constrange de entregar-se deliberadamente ao pecado. Uma vida sem temor a Deus leva o ser humano a sentar no tribunal como réu e receber sua condenação. Aí está o resultado de uma vida sem temor. E agora, ao invés de temor, ele irá temer e tremer quando ouvir do justo juiz a sua terrível sentença. Como tem em Mateus capítulo 25, versículo 41. E aí pode dizer, é forte. E é forte. Quando diz o texto: em seguida o rei se voltará para o que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É forte. Mas uma vida sem temor a Deus é a vida de alguém que nunca conheceu o amor do Senhor, que nunca reconheceu quem é, que nunca reconheceu que é um pecador, que nunca reconheceu o que de fato merece, que nunca reconheceu a misericórdia e a graça de Deus. E esse haverá de um dia, como cantamos aqui, haverá de todos, sem exceção, dobrarem-se diante do Senhor e dirão: tu és o Senhor. Mas a este sem temor, já será mais tarde do que nunca. Porque estarão a ouvir o rei a falar: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O versículo 19 diz: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela lhe foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Quando Paulo fala sobre aqueles que estão debaixo da lei, podemos de pleno pensar que ele fala a respeito dos judeus. Porém, temos que entender que a lei, a palavra, as escrituras, ela tem sua mensagem para todas as pessoas. A sua autoridade é para todos os seres humanos, sejam gentios, sejam judeus, sejam incrédulos, sejam crédulos, sejam descrentes, sejam crentes. É para todos. O apóstolo Paulo quer nos levar a imaginar como será o cenário do grande tribunal no dia do juízo. Aqui é como Paulo dissesse assim, sobre esse dia: o julgamento é aberto, o juiz baterá na mesa o seu martelo por 3 vezes, e então estaremos todos diante de Deus, o justo juiz. Os autos acusatórios,
o livro será aberto. E os autos acusatórios serão todos lidos. E todos os réus ouvirão a leitura. Após isso, cada um dos réus que foram devidamente e justamente acusados terão a oportunidade de falar em defesa das suas acusações. O problema é que quando passam a ser lidas suas culpas, a cada ponto sobre suas acusações que passam a lhe ser expostos, suas bocas são seladas. Suas bocas são fechadas. Suas bocas são silenciadas, visto que não há o que falar, não há defesa. E por que não há defesa? Porque são todos indesculpáveis. Todos. Cranfield, ele comenta o seguinte a esse respeito. Ele diz: a referência à boca fechada evoca a imagem do réu no tribunal, o qual, quando lhe é dada a oportunidade de falar na própria defesa, permanece calado, esmagado pelo peso da prova contra ele. E o versículo 20 diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Martinho Lutero diz o seguinte: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados, e dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquela semente abençoada, Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo afirma que não será pela obediência da lei que alguém será justificado diante de Deus. Não porque a lei não é perfeita, pois ela o é, mas porque todo ser humano é imperfeito e não poderá jamais cumpri-la. A lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual. Contudo, todos os seres humanos vendidos ao pecado, somos pecadores. O maior mandamento, em que cumpre-se todos os demais, é amar a Deus de todo o seu coração. Jesus respondeu em Mateus 22:37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Contudo, o ser humano é incapaz de cumpri-lo. E assim todo e qualquer ser humano não consegue atingir este padrão, o padrão de Deus. A falta deste amor foi detectada no coração dos gentios por Paulo, quando Paulo disse assim: não o adoraram nem lhe agradeceram. Está em Romanos 1, versículo 21. E no coração dos judeus, quando Paulo disse assim: mas por causa do seu coração rebelde, Romanos 2, versículo 5. Por fim, queridos, Paulo diz que todos são culpados diante de Deus. O ser humano, ele é pecador. Ministério do Louvor. Ele peca em atitudes. E ele pega em falta de atitudes.
Há quem diga assim, né? Se bem eu não faço, mal também. A Bíblia diz, pecou. Por falta de atitudes. Sabia o que deveria fazer e não fez. O ser humano, ele peca abertamente, mas ele peca também em secreto. O ser humano peca pela fala, mas ele peca também pelo que faz e pelo que pensa. Portanto, o seu estado desgraçado de pecado o torna, o faz réu no tribunal. E não há defesa em si próprio. E por quê? Porque é indesculpável. Somos indesculpáveis. Como falou o pastor William Hendrickson, a única conclusão aqui com palavras minhas, resumo da ópera: a única conclusão é que o homem está condenado, condenado, condenado. Sua condição é de total desesperança e desespero. O apóstolo Paulo, ele gastou praticamente todos os 3 capítulos de Romanos, exatamente para nos convencer que somos pecadores indesculpáveis e que precisamos, carecemos urgentemente de sermos salvos. Vamos imaginar aqui uma coisa, vamos entrar aqui em algo que não é, mas imaginemos que fosse assim. Vamos pensar que a carta aos Romanos terminasse aqui. Aqui onde eu parei. O que seria de nós, meus irmãos? A palavra de Deus avalia que Romanos terminasse aqui e dissesse: olha, eu, vocês, todos nós. Ela está dizendo, a palavra está dizendo que nós somos pecadores, indesculpáveis. E não temos nada para solver este problema. Ainda que você não tenha palavra, mas essa palavra está dizendo: olha, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, a fauna, a flora e tudo mais em que se encontra nela mostra que há um Deus. Sua mente lá dentro no seu inconsciente diz: você errou, você errou, você errou. Ela também lhe acusa e diz que tu és, que eu sou, que nós somos pecadores indesculpáveis. Imagine que agora terminasse, ponto final, que seria de mim e de você? Qual esperança, Zezé? Qual esperança nós íamos ter? Qual, Lenice? Qual seria a nossa esperança? Qual a esperança, Verônica? Estaríamos sentenciados, completamente sentenciados a viver a eternidade no inferno, aonde vai haver muito ranger de dentes e muito choro, muita dor, sob o fogo inextinguível.
nós enlouqueceríamos. Não teríamos escapatória do inferno. Mas contudo, ainda não é o fim. Existe ainda uma esperança. E essa esperança, ela é única. Ela é o único caminho. Ela é a única porta. E esta porta ainda está aberta. O portal da graça ainda está aberto. Essa esperança ainda tem sido apresentada. Hoje mesmo ela está sendo apresentada a todos nós mais uma vez. Talvez você ainda não tenha encontrado essa graça. Talvez ainda você não tenha olhado para a esperança e tenha visto. Mas essa esperança está sendo apresentada mais uma vez. Talvez você que me ouviu ou que me ouve daqui em algum momento, que assiste esse vídeo, você vai ver e vai ouvir que ainda há uma esperança. A pergunta é: o que mais você está esperando? Corra para essa esperança, pois haverá um dia em que a porta que está aberta, ela vai se fechar, em que o portal da graça que está escancarado, ele será trancado, e aí sim não haverá mais esperança. Nós somos esse pecador, eu e você. Precisamos entender isso. Você vai lembrando quando Jesus vai tendo um encontro com as pessoas, ele vai falando do que ele precisa, do que ele necessita. E em primeiro lugar, ele necessita de um Salvador? Sim, mas ele precisa conhecer primeiro quem ele é. Porque somente conhecendo quem ele é, ele vai dizer: de fato, eu preciso de um Salvador. Nós somos esse pecador que não merecemos o amor de Deus, mas apraz a Deus nos amar soberanamente, de acordo como Ele queira. Ainda que merecemos, ainda que não merecemos. Não pode haver um amor tal como esse. Essa semana eu postei, inclusive no grupo, uma citação de Josemar Bessa. E ele diz assim, vou tentar me lembrar mais ou menos as palavras: se acaso você se encontrasse mais uma vez com aqueles que lhe abandonaram no dia da sua morte, que lhe rejeitaram, que lhe disseram: não conheço. Se acaso você os encontrasse depois, alguns dias depois, o que você faria ou diria a eles? Sabe o que Jesus fez? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Nós somos esse pecador que tanto ofendemos,
Mas Deus, por tanto amar o mundo, entregou o seu Filho e único Filho. Por tanto amar o mundo, que mundo? Nós, que entregou o seu Filho e único Filho para que morresse por nós. E se nós crêssemos nele, não morreríamos mais. Não arderíamos mais no fogo inextinguível do inferno, mas agora experimentaríamos de uma vida de alegria, de riso, de contentamento, de beleza eterna, de preciosidade e uma vida para sempre, infinita e eterna. Que amor inigualável, um amor incondicional. E quando Ele nos ama dessa forma, Ele nos dá toda a condição de amar. Nós não demos condição alguma dele nos amar, mas Ele nos deu toda a condição para nós amarmos a Ele acima de tudo, sobre tudo, além de tudo, sobre qualquer valor, sobre qualquer pessoa, mas Ele em primeiro lugar. Ele nos deu essa condição. E nos deu quando? Nos amando. É por isso que o apóstolo diz: amamos porque antes Ele nos amou. Merecíamos? Não. Mas assim mesmo, apraz a Ele nos justificar. E nos justificando agora vivemos uma vida de santificação para glorificarmos o nome dEle. Se você foi salvo, se eu fui salvo, se todos nós fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, pelo seu amor, fomos salvos para um propósito neste mundo. Qual propósito? Viver para a glória de Deus. Você foi salvo? Amém? Você está vivendo para a glória de Deus? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, derrame sobre nossa vida graça sobre graça, e tenha misericórdia de nós.